Colossenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 7. Colossenses, capítulo 4, versos 7 a 18. Diz o texto da palavra de Deus, Colossenses 4, 7 a 18. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Amém. Como eu disse, meus queridos irmãos, chegamos ao final da epístola aos Colossenses. E assim terminavam este meio de comunicação do passado. Quando nós esboçamos uma estrutura comum e geral para uma epístola ou de uma epístola, sempre inclui ali a saudação final, que menciona normalmente algumas pessoas conhecidas, outras relacionadas que têm relação ali com o emissor da epístola, aquele que escreve a epístola, e outras que têm relação com o receptor da epístola. Essas pessoas ou têm relação com quem escreve ou com quem recebe. Atualmente a gente não utiliza mais epístolas, para nos comunicar. Nos nossos dias a gente manda ali, quando muito, um WhatsApp. E a gente pode pensar que seja bem mais prático interpretar um recadinho de WhatsApp do que uma epístola. Mas eu lhes garanto, olha, no futuro, quando as pessoas forem dar uma olhada num print de WhatsApp, vão ter muita dificuldade de entender aquele monte de figurinha. A linguagem do WhatsApp é muito pictórica, cheia de figuras, Você tem ali uma mãozinha, uma carinha assim, uma carinha assada, e quando surgem então as figurinhas, Você entender algumas figurinhas, os memes, não é fácil não. O pessoal do futuro, quando olhar um print ali de celular, vai passar aperto para entender como é que nós nos conversávamos nesse tempo que nós vivemos, porque cada realidade cultural envolve uma maneira de se comunicar. E assim também são as epístolas. E para a gente entender bem as epístolas, nós precisamos considerar o estilo desse tipo de literatura, desse tipo de correspondência. E esse estilo envolve ter essa saudação final. E essa saudação final, precisamos entender que ela também está inspirada pelo Espírito Santo. Nós lemos aqui o final da epístola a Timóteo, onde Paulo traz ali muitos sentimentos pessoais e percebemos claramente ele falando ali, cheio do Espírito de Deus, nos trazendo lições preciosas. O diácono Paulo aqui orou em relação
relação às palavras de Paulo ali sobre o sustento de Deus, né? Como é que você não vai perceber, né, a presença do Espírito Santo no final de uma epístola? E nós somos desafiados nessa noite, você que me assiste, os irmãos que estão aqui no templo, nós somos desafiados a olhar para essa saudação final trazida pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo dos gentios, e olhar e aprender algo que o Espírito Santo nos revela nesse final, né, dessa epístola. À primeira vista é possível que nós olhemos para esse texto e o consideremos ali muito próximo daqueles textos lá das genealogias no Antigo Testamento, quando você olha textos, por exemplo, de crônicas, onde o fulano gerou Beltrano, Beltrano, Ciclano, tem aquele monte de nome, e você fala assim, como é que eu vou aprender alguma coisa nesse monte de nomes? E aqui nesse final da Epístola aos Colossenses, nós temos novamente algo desse tipo, né? Um monte de nomes, e o que nós podemos aprender a partir da menção dessas pessoas desconhecidas para nós? Afinal de contas, elas eram conhecidas do apóstolo Paulo, elas eram conhecidas dos colossenses, mas em relação a nós? Elas são conhecidas de nós? Eu acho que é exatamente a partir dessa linha que nós podemos interpretar, que nós podemos aprender a partir desse texto. Se nós nos voltarmos para tentar conhecer essas pessoas e considerar o que nós podemos aprender a partir da vida dessas pessoas. Em primeiro lugar, quando eu vejo a menção de tanta gente, eu já chego a uma conclusão. Não existe trabalho solo. O apóstolo Paulo não fez carreira solo, isso é fato. Ele trabalhou em equipe. Você vê aqui que ele elenca um rol de pessoas que o ajudaram, que fazia parte da sua vida, que faziam parte do seu ministério, que caminharam com ele. Ao todo, meus irmãos, são mencionados aqui 8 pessoas. 8 pessoas. Se você tem 3 judeus, e olhe para o texto aí, você vai perceber a menção do Aristarco, lá no verso 8, o Marcos também, Aristarco no verso 10, o Marcos também no verso 10, Jesus, o justo, que é mencionado aqui no verso de número 11. Esses 3 são judeus. Você tem também a menção de 3 gentios, 3 pessoas que não eram parte dos judeus, eram de outra nacionalidade. Quem são eles? É o Tíquico, que ele já fala logo aí no verso 7, é o primeiro que ele menciona. O Onésimo, que é já mencionado em seguida, no verso de número 9, que também é um gentio. E depois, lá no verso 14, ele vai falar de Lucas, o médico amado, não é isso? Lucas, o escritor, Lucas, o evangelista, que escreveu o evangelho a pedido do apóstolo Paulo, que é também um dos gentios. Além de 3 judeus, além de 3 gentios, Paulo também vai falar aqui de uma mulher, uma senhora chamada Ninfa. Ela está aí no versículo de número 15, a ninfa. E também fala de uma outra figura, que é o chamado Arquipo, um jovem, lá no verso 17, também dizei a Arquipo. Então são esses 8 aí mencionados por Paulo. 3 judeus, 3 gentios, uma dona chamada Ninfa e também um jovem rapaz, um jovem chamado Arquipo. E quais são as lições que a gente pode aprender nesse trecho da epístola que nós estamos olhando? Bom, eu coloco como tema da nossa mensagem nessa noite, e eu proporia para você que está acompanhando esse culto da sua casa, como tema para o nosso sermão de hoje, as relações humanas. Sim, lições sobre as relações humanas. Porque se eu tenho Paulo, o apóstolo, falando para a gente sobre 8 pessoas diferentes, logo, Paulo tem relação com essas pessoas, a igreja de Colossos, para quem ele direciona a sua epístola, tem relação com essas pessoas, então precisamos olhar para essa relação que ele tem com essas pessoas e aprender dessa relação. E o que podemos aprender? Bom, em primeiro lugar, nós podemos aprender sobre a situação de Paulo. É o que ele vem falar na primeira parte, aí nos versos 7 a 9. Veja que em um dos versos ele fala exatamente isso. No verso de número 7 ele diz, de tudo vos informará. A respeito do quê? Verso 8, da nossa situação.
Então, a primeira coisa que nós podemos aprender nesse trecho da Epístola aos Colossenses é sobre a situação do apóstolo Paulo. Os dois primeiros nomes aí mencionados nos versículos 7 a 9, o nome de Tíquico e de Onésimo, vão estar relacionados à situação de Paulo. Através deles podemos aprender mais da situação de Paulo. E qual é a situação de Paulo? Bom, os detalhes da situação de Paulo, somente esses dois homens poderiam nos contar, que é o Tíquico e o Onésimo. Porque o que Paulo diz é isso, veja, quanto à minha situação, verso 7, o Tíquico que vai contar para vocês. É o Tíquico que vai contar. Vocês vão ter conhecimento, verso 8, vos dar conhecimento da nossa situação. E por isso também está enviando o Onésimo. Agora, o Onésimo tem relação direta com essa situação. Então, os detalhes, só o Tíquico e o Onésimo que poderiam nos contar pessoalmente. Mas nós não podemos nos encontrar com ele, porque eles já partiram, já estão com o Senhor. Mas o que a Bíblia nos traz sobre esses dois homens? Olha, de modo geral, eu já trouxe aos irmãos, na nossa primeira abordagem, nessa epístola, quando nós estávamos falando da epístola durante esses tempos de exposição, dos cultos que nós expomos essa epístola, eu falei sobre a situação do apóstolo. Nós sabemos que essa é uma das epístolas da prisão. Essa epístola foi escrita quando Paulo estava preso. Então, qual que é a situação dele? É a situação de prisão. Tanto que no verso 18 dessa mesma perícope, o que ele diz ali? Olha, a saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas, está aí, verso 18, algemas. Então, a situação de Paulo é de alguém que está preso. E por que essa lembrança, meus irmãos, é importante? Por que é importante para os irmãos da igreja de Colossenses saber sobre a situação de Paulo? E por isso ele fala no verso 18 sobre suas algemas e diz mais: o Tíquico e o Onésimo vai contar para vocês. Vai contar para vocês qual que é a nossa situação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as algemas de Paulo eram evidência clara do amor que esse homem tinha por Jesus Cristo e pela mensagem do Evangelho. Na última abordagem que nós fizemos nessa epístola, quando nós falamos de perseverança na oração, aqui no verso de número 2 deste mesmo capítulo, nós vimos que Paulo, quando pede oração para aquela igreja, no verso 3, ele fala assim, ore para que Deus nos abra a porta à palavra. Meus queridos irmãos, Paulo está preso e ele está preocupado com Deus abrir porta para a palavra chegar a outras pessoas. Veja o amor que Paulo tem pelo Evangelho. E é esse amor que Paulo tem que Deus usou para que o Evangelho chegasse até nós, quando o Espírito Santo tomou esse homem e nos deu os seus escritos, que tanto nos alimentam, nos encorajam. Então, quando nós vemos aqui Paulo falar das suas algemas, no verso 18, quando nós vemos aqui Paulo dizer para os colossenses que o Tíquico e o Onésimo têm condições de informar sobre a situação dele, é porque ele queria que a igreja entendesse que mesmo preso, Paulo estava cheio da graça de Deus. Mesmo numa condição ruim, hostil, ele estava mais preocupado com o Evangelho do que com a sua própria vida. Paulo, meus irmãos, foi um soldado que deu a sua vida por amor a Cristo. Se vocês assistirem documentários da Segunda Guerra Mundial e de outras guerras, mas eu cito aqui a Segunda Guerra Mundial, vocês se depararão ali em algum trecho destes documentários, são vários documentários sobre a Segunda Guerra, mas há trechos desses documentários que nos falam sobre o comportamento dos soldados japoneses. Os soldados japoneses tinham um grande apreço pelo seu imperador. Morriam pelo seu imperador, demonstravam amor pelo seu imperador. Há relatos de campos que eram eletrificados, em que quando o general, quando o capitão daquela infantaria chegava para os soldados para pedir ali um voluntário, sim, soldados davam a vida em prol do imperador, em prol dos seus companheiros de infantaria, e quando o capitão daquela infantaria ia solicitar ali voluntários para que pudessem servir de apoio, e eram eletrificados, porque os outros companheiros passavam por cima deles,
e muitas vezes era difícil selecionar, porque muitos queriam dar a vida pelo imperador. Até que há um caso de um soldado japonês que disse que se os cristãos amassem o senhor deles, igual um soldado japonês amava o imperador, rapidamente o mundo seria tomado do evangelho. Nós vemos um amor assim de Paulo pelo evangelho. Paulo dando a sua vida pelo seu Senhor. E Paulo quer que a igreja saiba disso, de que suas algemas são por amor a Cristo. Paulo amou verdadeiramente o seu Senhor, ele permaneceu firme até o fim, mesmo sozinho e abandonado. O texto que nós lemos de 2 Timóteo, capítulo 4, nessa noite, nós vimos ele dizer claramente, em alto e bom tom, todos, o quê? Me abandonaram. Sim, me toca ler o verso 16 de 2 Timóteo 4, quando ele diz que na hora H, na hora do seu julgamento, todos abandonaram esse homem. Mas Deus, o nosso Pai, não o abandonou, e ele diz isso: o Senhor esteve comigo e ainda me tirou da boca do leão. Meus irmãos, Paulo tombou nessa terra como um Marte, mas ele se levantou como um príncipe no céu, e ele diz para nós: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo. E é através das algemas, da situação de Paulo, que nós podemos aprender sobre o amor a Cristo. É esse homem que diz em 2 Timóteo 4, 7-8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7-8. Bom, meus queridos, para além dessa situação de Paulo, que nos ensina muita coisa sobre o amor a Jesus e o seu evangelho, nós temos aqui a citação de dois homens que acompanhavam pessoalmente tudo isso, como eu disse, que é o Tíquico e o Onésimo. E quem são esses homens? Bom, o Tíquico é um cabra bom, um cabra amável, um cabra doce, confiável, portador de cartas. Se nós lermos lá em Efésios, capítulo 6, verso 21, nós veremos como esse irmão é especial. Aqui no texto, Paulo diz, olha, o Tíquico, né, quanto à minha situação, o Tíquico, veja, irmão amado, é amável, é doce, fiel ministro, veja, tem compromisso com a pregação da palavra, conservo no Senhor, companheiros, conservo, serve junto comigo, está comigo, mesmo nessa situação de prisão, ele está aqui do meu lado, é um companheirão. E quando ele escreve para os Efésios, eu estou indo aqui, lá em Efésios capítulo 6, sobre o mesmo Tíquico, né? Efésios 6, versículo de número 21, ele diz, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado, fiel ministro do Senhor. Veja que companheirão, irmão amado, confiável, leva os meus recados, leva as minhas informações para a igreja, irmão precioso, companheiro para o que deve né? Um mensageiro confiável de Paulo. Ele cita Tíquico em 2 Timóteo 4,12 também, que foi um texto já lido no culto dessa noite. Ele cita em Tito, capítulo 3, verso 12. Meus irmãos, se Paulo é um exemplo de amor a Cristo, Tíquico é um bom exemplo de amor ao próximo. Sempre com Paulo. Paulo ama Cristo acima de tudo, né? E a sua situação revela a sua fidelidade a Cristo. E o Tíquico está ali, meu irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, companheiro. Precisamos aprender sobre relações cristãs aqui. Precisamos aprender sobre a importância do companheirismo. Precisamos encontrar nessa situação de Paulo e nesses parceirões aqui, um exemplo para as nossas vidas, sobre sermos parceiros uns dos outros. Porque mais do que nunca precisamos caminhar junto. E aqui é o contexto da implicação de sermos ressuscitados juntamente com Cristo, verso 1 do capítulo 3, que envolve virtudes, verso 12, e essas virtudes de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade,
está aqui no Tíquico. Veja o verso 13, suportai-vos uns aos outros. Colossenses 3,13, está ali o Tíquico suportando, dando suporte para o nosso irmão Timóteo. São irmãos aqui ressuscitados juntamente com Cristo, que evidenciam a sua posição, o seu revestimento, verso 12 do capítulo 3, como eleitos de Deus, santos e amados, companheiro fiel, companheirão. E a gente precisa de companheiro assim. Se você só se cerca de pessoas que não temem a Deus, que são ímpios, que não têm compromisso com Deus, os seus amigos lá da escola não são crentes, os seus amigos do trabalho não tem nenhum crente, os amigos que você se cerca no futebol, no lazer, os seus amigos hoje virtuais, a sua rede social, se você não tem companheiro crente do teu lado, você não está seguindo esse padrão aqui da igreja primitiva, esse padrão apostólico de ter bons companheiros, fiéis, irmãos amados, como deveríamos valorizar. Agora é interessante que o segundo nome, né, ele fala que ele envia, verso 8, o Tíquico, com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação, de alentar o vosso coração. O Tíquico vai trazer para vocês as informações sobre mim, mas na companhia dele tem uma figura diretamente, intimamente relacionada com a condição de Paulo, que é o nosso amigo aqui, o Onésimo. Verso 8, o fiel e amado irmão também, gente fina, companheiro, que é do vosso meio. O Onésimo é do meio ali dos Colossenses. Por quê? O Onésimo ele era de Colossos? Não. O Onésimo a gente vai descobrir na epístola a Filemon, que ele era de Laodiceia. O que acontece com Onésimo? Você leia Filemon que você vai lembrar do Onésimo. Um escravo fugitivo. O Onésimo fugiu de Filemon. O Onésimo era um escravo que fugiu e foi preso em Roma. E na prisão de Roma, ele teve um encontro com Paulo. E através da vida de Paulo, ele teve um encontro com Jesus. E depois, quando Paulo escreve a epístola a Filemon, o que acontece? Paulo fala lá para Filemon, o Onésimo está indo aí. Está indo aí para te pedir perdão e recebe ele como seu irmão. Recebe o Onésimo como seu irmão. Se ele te deve alguma coisa, Paulo fala, eu pago. Se o Onésimo te deve alguma coisa, eu pago. Por quê? Porque ele é nosso irmão agora e eu quero que você receba ele como irmão. Porque na prisão, o Onésimo, que foi um escravo que teria causado dano a Filemon, teria fugido de Filemon, talvez teria roubado Filemon, e Paulo apela ali para Filemon, e é interessante que lá no Filemon, versículo 10, Paulo se refere ao Onésimo, esse Onésimo aqui, esse camarada, como um filho entre algemas. Filho entre algemas. O que significa isso? Significa que o Onésimo foi gerado espiritualmente na prisão, enquanto estavam presos. E a prisão daquele tempo era muito rude, meus queridos irmãos. Não pense que havia todos os princípios, né, dos direitos humanos aí que garantem muito conforto para aqueles que estão hoje aprisionados, que estão em reclusão. Não, a prisão era muito hostil, mas ali naquele lugar, entre algemas, essa é a situação de Paulo, que ele está falando que Tíquico vai trazer para a igreja de Colossos. Ali, naquele lugar rude, inóspito, Paulo foi instrumento de Deus na vida do Onésimo, e o Onésimo se converteu, foi gerado espiritualmente naquele lugar, provavelmente batizado naquele lugar, e esse irmão é um exemplo, mais uma vez, de que você não precisa estar numa condição confortável para você falar de Cristo. Pelo contrário, Paulo mostra a sua fidelidade a Cristo entre algemas, evangelizando um homem, trazendo a mensagem do Evangelho numa prisão, e através dessa experiência desses irmãos ali na prisão, o Onésimo se converteu. E a gente às vezes acha difícil, né? Pregar lá na faculdade, é muito difícil falar de Jesus no conforto de um Uber, no meu trabalho, eu fico sem jeito, na rua, e na prisão? E num lugar desses? Paulo poderia estar revoltado, estou falando aqui, cumprindo a minha missão, sou apóstolo, estou pregando o Evangelho, estou aqui preso, que injustiça. Mas não, ele aproveita a perseguição para ser um instrumento na vida desse escravo Onésimo, que havia sido preso e agora estava convertido, gerado entre algemas. Meus irmãos, a lição que nós tiramos
através desses primeiros versículos aqui que falam da situação de Paulo, verso 7, quanto à minha situação, verso 8, a nossa situação, e essa situação se relaciona aí com Tíquico e Onésimo. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos que mesmo em situações difíceis, mesmo em situações de algemas, podemos ser encontrados cheios da graça de Deus, cheios do amor por Jesus Cristo. Isso nos prova que mesmo em meio a situações as mais difíceis pelas quais nós passamos, nós podemos continuar sendo um instrumento de Deus. A situação difícil não é empecilho para você ser um instrumento de Deus, seja o que você estiver passando. Como eu disse, Paulo poderia estar revoltado, afinal estou servindo a Deus e terminei aqui, olha como é que eu terminei. Ou eu estou servindo na igreja e não lembraram do que eu fiz, eu estou fazendo algo e não honraram, não consideraram o que eu fiz. Meu irmão, veja, eu estou na prisão, mas não é isso que vai impedir dele glorificar a Cristo. Mesmo ali, ele está preocupado com a glória de Cristo, com o progresso do Evangelho, mesmo que o progresso do Evangelho lhe custe a liberdade, mesmo que lhe custe a própria vida, na prisão ele serve a Deus, e nós em liberdade, com toda liberdade, temos deixado em dívida esse nosso papel de evangelistas, de servos do Senhor, de bênção na vida dos outros. Paulo é bênção lá, onde mais precisam que ele seja bênção. E a gente, no conforto da nossa vida, no século 21, com tantos confortos, temos deixado de ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas não é só Tíquico e Onésimo que fazem parte dessa história. Depois que Paulo fala da sua situação, agora nós temos aqui um termo muito interessante no verso 11, finalzinho do verso 11, última palavra do verso 11, que é lenitivo. O que é lenitivo? A Fernanda está aqui com a gente, pode falar um pouco melhor sobre o que é lenitivo, mas eu vou me arriscar. É um termo farmacológico, se refere a uma substância que lhe traz alívio, que alivia as suas dores. Então, depois que a gente vê a situação do apóstolo, considerando as figuras de Tíquico e Onésimo, a gente passa a considerar agora o lenitivo de Paulo. Qual que é o remédio de Paulo? Qual que é aquilo que alivia a dor de Paulo, as dores de Paulo, aquilo que traz um frescor a Paulo, aquilo que traz um refrigério a Paulo, aquilo que traz, como eu disse, um alívio, funciona como um fármaco, né? Um remédio para Paulo. O que é esse lenitivo? Vamos ver? Verso 10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, amigão. Aristarco é amigão. Se você ler lá em Atos capítulo 19, verso 29, quando Paulo e os irmãos chegam ali na cidade de Éfeso, onde tinha o culto à deusa Diana, há uma revolta que Demétrio causa, há uma perseguição e o Aristarco está ali com Paulo. Aristarco está ali ao lado de Paulo, ameaçado de morte. Se você ler os textos referentes aos naufrágios pelo qual Paulo passou, o Aristarco está lá fundando o barco com ele. Se é para afundar, nós afunda junto. Quando você vê Paulo falar da prisão, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, não arreda o pé, assim como Tíquico, companheirão. Aristarco é outro que acompanha Paulo e que também está enfrentando as lutas por servir a Jesus. Veja, prisioneiro comigo, está preso junto com Paulo. Meus queridos irmãos, essa companhia de Aristarco é um lenitivo para Paulo. Por quê? Porque boa companhia faz ou não faz bem para a gente? Ah, faz bem para a gente. E Paulo diz, é lenitivo, verso 11. Quer dizer, eles têm sido o meu lenitivo, está no final do verso 11. Eles têm sido o meu alívio. Quem mais? Só o Aristarco? Não, Paulo fala mais. O Marcos também. Veja, Marcos, primo de Barnabé. Opa, peraí, esse aqui eu não entendi não. Esse aqui, se você conhece da Bíblia, Paulo falar que o Marcos é lenitivo? Ah, tem alguma coisa errada nessa história, não é não? Marcos, Paulo, você tem certeza? O Marcos? Mas peraí. Por que eu digo isso? Se você ler lá o livro de Atos, você vai descobrir que Paulo e Barnabé quebraram o pau por causa desse rapaz. Esse rapaz acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. No entanto, quando eles se depararam com um homem ali que estava possesso de espírito maligno, parece que o Marcos tremeu na base e fugiu, foi para Jerusalém, para a casa da mamãe. Quando
Barnabé e Paulo resolvem fazer a segunda viagem missionária, visitando as igrejas que eles tinham plantado. O que acontece? Barnabé quer levar Marcos, mas Marcos abandonou os dois. Paulo fala, se ele for, eu não vou. E o que acontece? Cada um vai para um lado. Diz o texto bíblico, a discordância dos dois foi tanta, está lá no livro de Atos, foi tanta que cada um teve que ir para um lado. Por causa de quem? De Marcos. Agora, esse Marcos, o qual Paulo não quis caminhar com ele, agora se tornou para Paulo um lenitivo. Opa, ou Marcos mudou ou Paulo mudou. Ou será que, como nós cantamos, há uma obra em nós e os dois estão em constante mudança, tanto Paulo como Marcos, como eu, como você que assiste essa mensagem. Você que serve a Jesus Cristo e tem o Espírito Santo no seu coração, a cada dia transformando a sua vida e te transformando em alguém melhor, te ensinando a perdoar. Ou você está sendo revestido como eleitos de Deus santo e amado, verso 12, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, de longanimidade, aprendendo o quê? A suportar uns aos outros, verso 13 do capítulo 3, perdoando-vos mutuamente. É isso que aconteceu com Paulo, é isso que aconteceu com Marcos. Marcos aprendeu a perdoar Paulo, porque Marcos está ali com ele, e agora veja, querido irmão, querida irmã, o Marcos está mencionado no verso 10 e no verso 11, Paulo está falando que esse rapaz que trouxe tanta dor de cabeça e fez Paulo brigar com Barnabé, é o seu lenitivo. Eles têm sido meu lenitivo, eu não suportava. Agora eu quero que fique perto de mim. Interessante que o texto que nós lemos em 2 Timóteo 4, Paulo fala exatamente isso para Timóteo: traze contigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Que diferença! Você não queria andar com o rapaz, agora é útil no ministério. O que é isso? Obra de Deus na vida do crente. Obra de Deus na vida do servo. Deus trabalha em nossas vidas, há uma obra sendo realizada nas nossas vidas e a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo. E se você está nessa caminhada, está se cumprindo na sua vida o que diz Provérbios, que ferro se afia com ferro, assim o amigo com seu companheiro, assim é a caminhada com o povo de Deus. Ou a gente aprende a suportar uns aos outros, verso 13, a perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, ou a gente aprende. Ou a obra de Deus não está acontecendo na nossa vida. Que Deus nos dê essa maturidade de relacionamento que nós vemos aqui. Depois, meus queridos irmãos, no verso 11, Paulo vai falar de um outro camarada que tem sido lenitivo, que ele é mencionado somente nesse texto. Nada nós sabemos dessa figura, além desse texto aqui, dessa menção que Paulo faz a ele no verso de número 11. Jesus, conhecido por justo, verso 11, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Olha, nós não sabemos nada de mais profundo sobre Jesus, chamado justo, mas o que nós conhecemos, ou o que nós sabemos aqui sobre esse tal de Jesus, já é suficiente demais para nós aprendermos muita coisa. Primeiro que ele diz que é os únicos, quem? Marcos, Aristarco e Jesus, chamado, conhecido por justo, são os únicos da circuncisão. São os únicos judeus. Agora, qual que é o ministério de Paulo? Paulo se apresenta como apóstolo da circuncisão? Não, como apóstolo dos gentios. Veja, esses são judeus, mas eles estão ao lado de Paulo. Em tempos de tamanha politização, onde tem crente aí quase se matando por causa de direita e de esquerda, por causa de política, por causa de amor por um candidato, ódio por outro candidato, cristãos se matando por causa dessas diferenças ideológicas. O que nós aprendemos desse Jesus chamado justo aqui é que a questão do partidarismo existente na igreja primitiva entre judeus e gentios não era empecilho para esse irmão servir ao lado de Paulo. Ou a gente vai concentrar nas nossas divergências ou vamos concentrar nas nossas convergências. A paz de Cristo seja o árbitro nas vossas relações. É aqui o verso 15 do capítulo 3. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração.
Então, em última instância, quem define, quem julga, quem orienta é a paz de Cristo, e não a minha preferência política partidária. Paulo teve que combater muito isso lá na igreja dos Gálatas, em outras igrejas, lá em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Simão, de Cefas, né, de Simão, eu sou de Apolo. Meus irmãos, que sejamos todos de Cristo. Que sejamos todos para a glória de Deus. E aqui o Judas, esse Jesus judeu, né, esse Jesus chamado justo, mesmo sabendo que Paulo tinha uma missão para os gentios, isso não impediu que ele estivesse ao lado de Paulo, que ele fosse uma bênção na vida de Paulo, ao ponto de Paulo dizer assim, olha, é o meu lenitivo, é um alívio para mim. Mas vocês têm posições diferentes, ele é da circuncisão, você é da incircuncisão? Não, nós somos irmãos em Cristo, a nossa posição é de ambos pecadores salvos por Jesus e vivendo para a glória de Deus, um corpo só, cujo cabeça é Cristo. Isso nos ensina muito nesses tempos de polarização e de guerra ideológica, mesmo na igreja. Paulo se refere a estes homens, Aristarco, Marcos, Jesus, chamado Judas, de seu lenitivo. Como eu disse, esse termo da farmacologia significa suavizar, ou aquilo que suaviza dores, traz alívio. Nesse ponto, nós podemos perceber que há pessoas que podem nos fazer bem. Há pessoas que podem nos fazer bem. Nós podemos encontrar nestes homens citados caminhos para nos tornarmos, quem sabe, lenitivo na vida dos outros. Já pensou? Já pensou? Os que estão aqui presentes, Dona Cida, Diácono Paulo, Luiz Felipe, Fernanda, Clara, né? O grupo hoje aqui é pequeno. Já pensou vocês serem lenitivos na vida de alguém? Aquele irmão ali suaviza minhas dores desse mundo de dor, porque esse mundo é um mundo de dor. Não, aquele irmão suaviza. Será que nós somos lenitivos quando nós fazemos uma ligação, mandamos uma mensagem, manifestando a nossa alegria por um aniversário, distribuímos lembranças aí da Páscoa para as crianças, como pela graça de Deus nos deu aí a oportunidade de fazer isso nesse domingo, aí, através do departamento infantil, e a mobilização de irmãos, vários irmãos. Isso é ser bênção na vida dos outros, isso é ser lenitivo, que sejamos uma igreja assim, onde nós suavizamos as dores uns dos outros, tal qual acontecia. Isso é ressuscitar com Jesus, para uma nova vida, para uma novidade de vida. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, vivam como um povo do alto, vivam como lenitivo na vida das pessoas. Meus irmãos, o companheirismo de Aristarco, a persistência de Marcos ali não desistiu, né? Mesmo Paulo escorraçando ele foi lá, não, perdoa, entendo. Paulo também aprendeu que o menino estava amadurecendo. Veja que eles perdoaram, se tornaram bênção um na vida do outro, então não desista na primeira, insista na segunda. Siga junto, ande a segunda milha. Jesus, o justo, nos mostra a importância de ignorar as diferenças para fazermos bem, para nos tornarmos lenitivo. Meus irmãos, a politização ferrada faz as pessoas se insultarem, fazer mal. Busquemos os pontos de convergência e não de divergência. Então falamos da situação de Paulo, versos 7 a 9. Falamos agora do lenitivo de Paulo, versos 10 e 11. Agora o testemunho de Paulo. Veja que no verso de número 11 em diante aqui, ele vai tratar de outras figuras, o Epáfras, o Lucas, o Demas, e envolve uma relação aqui de testemunho. Veja, o verso de número 12, olha, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Verso de número 13, e dele dou testemunho. Qual que é o testemunho de Paulo? Sobre a caminhada desses irmãos. E esse testemunho de Paulo envolve a virtude desses irmãos. Primeiro, Epáfras. Quem é Epáfras? Fundador das igrejas do Vale do Rio Lico. Quais são as igrejas do Vale do Rio Lico, dessa região? Colossos,
Laodiceia e Hierápolis, 3 cidades que compunham essa região do Vale do Rio Lico, e através das Escrituras nós aprendemos que o Epáfras é um instrumento de Deus para plantar as igrejas dessa região do Vale do Rio Lico, e o apóstolo Paulo então fala do Epáfras. Como é que Paulo testemunha? Veja, verso 13, dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Foi a informação que eu já adiantei para vocês e que está presente no verso 13. O compromisso que o irmão Epáfras tem com essas 3 igrejas que formam a região do Vale do Rio Lico. E esse compromisso, meus irmãos, se expressa em agonia. Veja, o qual, verso 12, se esforça sobremaneira. O termo aqui é argon no grego, que é agonia. Esse irmão aqui sofre agonia continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos. Ele deseja que vocês estejam bem, íntegros, completos, não devendo nada, plenamente convictos de toda a vontade de Deus, sem faltar nada do conhecimento necessário para uma comunhão com Deus. Que vocês estejam convictos em toda a vontade de Deus, perfeitos no sentido de íntegros, e esse irmão vive continuamente em orações para que isso aconteça na vida de vocês, e dou testemunho de que ele se preocupa demais. Queridos irmãos, essa agonia, essa preocupação de Epáfras nos faz lembrar de Jesus lá no Getsêmani, que orava e chegou a suar sangue, porque ele estava agoniado com o que ele iria passar por amor a nós. E o Epáfras demonstra essa mesma preocupação pela igreja de Cristo, um exemplo de oração e de serviço. Por quê? Porque é esse irmão que planta essas igrejas, que leva para Paulo a notícia de que existem essas igrejas. Se você voltar às páginas da sua Bíblia, você vai descobrir no início dessa epístola que é por meio de Epáfras que Paulo toma conhecimento da existência da igreja de Colossos. Ele fala que Epáfras, que ele ficou sabendo de tudo que aconteceu, e no verso número 7 ele fala, segundo foste instruídos por Epáfras, o seu companheiro que falou que foi plantada uma igreja lá em Colossos, que essa igreja estava prosperando, e que Paulo está dizendo que esse irmão aqui é um irmão dedicado. Veja, irmão dedicado em oração, o irmão que continuamente se esforça para que a igreja dos Colossenses tivesse um conhecimento perfeito, para que fossem plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Exemplo de oração, de serviço, de compromisso com a obra de Deus, um obreiro dedicado, que muito se preocupa, que é um exemplo também para nós, e Paulo dá testemunho, e que esse testemunho de Paulo possa nos encorajar a olharmos para Epáfras e pensarmos um pouco na nossa dedicação em relação à igreja do Senhor. Depois de Epáfras, Paulo dá testemunho aqui de outra pessoa, verso 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Mas antes de chegar no Demas, ele vai falar do Lucas. O Lucas é o único escritor da Bíblia que não é judeu. De todos os escritores do Novo Testamento, todos são judeus. O Lucas é o único que é gentio. E Paulo chama ele aqui de um médico amado. A gente sabe que ele era médico. E talvez aquele espinho na carne de Paulo despertou Lucas para acompanhá-lo. Nós não sabemos bem o que era esse espinho na carne que Paulo menciona ter, o mensageiro de Satanás, algum problema que ele tinha, mas que desperta o Lucas para sempre estar com Paulo. Eu acho interessante lermos 2 Timóteo 4, em que Paulo fala que todos me abandonaram. E o que ele diz lá? Somente Lucas está comigo. Companheiro, médico, que talvez cuida do nosso irmão, o apóstolo Paulo, e qual Paulo dá testemunho aqui sobre a importância da cooperação, do cuidado uns com os outros, e assim nós olhamos para esse trecho da Epístola aos Colossenses e vamos sendo, meus irmãos, despertados sobre o quê? Uma maneira prática de perceber aquelas virtudes das quais nós precisamos estar revestidos, segundo o apóstolo disse aqui no capítulo 3, no verso 12 em diante.
ternos afetos de misericórdia, de bondade. Veja a misericórdia de Lucas, a bondade de Lucas para com Paulo, o médico que cuida, que acompanha Paulo, que coopera, que caminha junto. Mas a Bíblia não esconde as coisas também, meus irmãos. Nós aprendemos aqui nesse texto, através da situação de Paulo, por meio das figuras de Tíquico e Onésimo, a sua situação de algemas e como podemos ser bênção mesmo em situações difíceis, que o Tíquico era um companheiro ali de prisão, que o Onésimo se converteu na prisão e que Paulo foi bênção na vida dessas pessoas, e essas pessoas foram bênção na vida de Paulo, e que Paulo amava tanto o Senhor que nada impedia de preocupar com a glória de Deus, com a graça de Deus. Nós aprendemos através agora do testemunho de Paulo, nós aprendemos através eu falei primeiro da situação, e o segundo ponto da nossa mensagem aqui foi o lenitivo, o fato de Paulo encontrar nessas pessoas ali o alívio para as suas dores, pessoas preciosas, que aí ele cita o Aristarco, Marcos, o Jesus, chamado Justo, e aqui Paulo dá o testemunho sobre esses homens, o Epáfras, alguém comprometido com a igreja, preocupado com a igreja, que ora pela igreja, que fundou igrejas, as igrejas de Colossos, de Laodiceia e de Hierápolis. Agora o Lucas, que é o médico amado, que o acompanha, que cuida dele, exemplo de cooperação, quer dizer, agora o testemunho de Paulo sobre essas pessoas que eram bênção para ele também. Mas, meus irmãos, infelizmente, a Bíblia não esconde o lado ruim da história. No verso de número 16, no verso de número 14, depois de falar de Lucas, o médico amado, Paulo tem que falar do Demas. E o Demas, meus irmãos, Paulo não fala nada dele aqui. Veja, se você olhar cada um, Paulo trouxe ali um adjetivo, Paulo trouxe ali um elogio, Paulo trouxe uma informação, mas quando ele chega no Demas, simplesmente ele diz o quê no verso 14? Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. E só. Por que Paulo não fala nada do Demas? Talvez o Demas já estava se mostrando ali o que ele iria se tornar. Lembra do que Paulo diz sobre o Demas lá em 2 Timóteo capítulo 4? E aí a gente precisa dar uma olhada nesse texto de 2 Timóteo capítulo 4. Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhando essa exposição, você pode ir lá comigo para ver o que aconteceu, ou o que Paulo fala que o Demas fez. 2 Timóteo capítulo 4, no verso de número 10, Demas, 2 Timóteo 4, 10, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E foi para Tessalônica. Agora, a questão do abandono aqui é tendo amado o presente século. Parece que o Demas se envolveu demais com as coisas do mundo e se tornou um desertor espiritual. Amou muito esse mundo. Lembra lá da semente que cai entre os espinhos? As pessoas preocupadas demais com as preocupações desta vida, com as riquezas. Aí o que acontece? A semente não cresce. A semente que caiu em meio aos espinheiros. E o Demas amou este mundo demais, se tornou um desertor espiritual, entrou num processo de degeneração. E aí a gente precisa também aprender, através das relações cristãs aqui, alguns alertas, alguns perigos. A história desse homem nos mostra isso. É interessante porque a Bíblia ela não nos priva, sejam homens santos, homens de Deus que caíram, mas que se arrependeram, mas a Bíblia conta o que é a realidade humana, não nos poupa disso para que a gente aprenda, para que nós estejamos em alerta, que do mesmo modo que podemos ser lenitivos e suavizar as dores de um irmão, podemos ser como esses que abandonam as pessoas pelo caminho. Quem você já abandonou? Será que algum de nós já cometeu, infelizmente, esse erro de abandonarmos pessoas pelo caminho, como Demas? Não digo aqui que possamos ser perfeitos, porque é claro que não somos. É claro que uma vez ou outra nós vamos falhar uns com os outros. Por isso que é necessário que se tenha aquele companheirismo de Paulo e Marcos, de perdão mútuo, de suporte mútuo. Perdoai, se alguém tem queixa contra outro, perdoai.
e suportai-vos. Mas, infelizmente, por uma questão de desobediência, quando não há arrependimento no coração, há aí um processo de deserção espiritual, e o Demas amou demais esse século e acabou abandonando o apóstolo Paulo, diz o verso 10 de 2 Timóteo capítulo 4. E aqui, no texto dos Colossenses, nós encontramos exatamente essa fala de Paulo aqui em relação a Demas, sem mencionar nada de específico em relação a esse irmão. Simplesmente disse do Demas aqui, sem falar muita coisa. Enfim, são os maus exemplos, e para que também estejamos cientes de que não há perfeição na igreja de Cristo. Não há perfeição. Podemos sim falhar e sermos surpreendidos com o abandono de pessoas. Por último, ele vai falar da ninfa, no verso de número 16, uma pessoa especial. No verso de número 15, não adiantando, ele fala: saudai os irmãos de Laodiceia, da cidade de Laodiceia, da mesma região do Vale do Rio Lico, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, essa irmã especial abriu as portas da sua casa para a igreja, nesse caso a igreja de Colossos, saudai os irmãos da Laodiceia, e a Ninfa, a igreja que ela hospeda em sua casa. Provavelmente ali a igreja de Colossos, e isso era muito importante naquele tempo onde não havia templos. Não haviam templos construídos nos primeiros séculos. Então a igreja precisava reunir na casa das pessoas. Você tem, por exemplo, Áquila e Priscila tendo a igreja na casa deles na cidade de Corinto. Filemon tem uma igreja na casa dele lá em Laodiceia. E esses irmãos preciosos amam tanto a igreja que se tornam ali receptivos para a igreja, um exemplo de amor, e trazem a igreja para dentro de casa. Como é que a gente fala quando alguém, anfitriões, recebem bem as pessoas, hospitaleiros, amam a igreja a ponto de trazer a igreja para dentro de casa. A gente faz isso, né? A gente fazia isso, né, antes da pandemia, gente do alto na casa da gente. Tão bom receber a igreja na casa da gente. Hoje temos os templos, né? Mas nessa época não tinha, esses irmãos eram preciosos por abrir a sua igreja. A Ninfa tinha uma igreja na casa dela. Aprendemos aqui mais sobre o amor à obra de Deus. No verso 16, Paulo fomenta o intercâmbio entre as igrejas, a comunhão. Veja, uma vez lida essa epístola perante vós, a epístola aos Colossenses, providenciai para que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E a de Laodiceia seja lida em Colossos. Veja, um intercâmbio. Por quê? Era uma palavra de Deus inspirada. Provavelmente a epístola a Laodiceia é a epístola a Filemon. E Paulo, então, fomentando a comunhão entre as igrejas no primeiro século. É muito importante que as igrejas caminhem unidas, como eu disse, sem os partidarismos, pensando na obra do reino, acima de tudo, de todas as coisas. Por último, Paulo vai falar do Arquipo, no verso de número 17, esse jovem que eu disse, eu falei que eram 3 judeus, Aristarco, Marcos e Judas, e Jesus, justo, chamado justo, 3 gentios, o Tíquico, o Onésimo e o Lucas, e o jovem Arquipo e a dona Ninfa. A dona Ninfa tinha uma igreja na casa dela, e o Arquipo, ele tinha um ministério, um jovem que tinha um chamado. Veja o verso 17, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Provavelmente um pastor na igreja de Colossos, plantada por Epáfras, mas que tinha ali como seu líder, como pastor, o Arquipo. E atenta para o ministério, Arquipo, que recebeste no Senhor para cumprir. Se Deus te chamou para alguma coisa, cumpra o que Deus te chamou. Então, não sejamos omissos no ministério que nós temos recebido de Deus. Porque se o ministério é recebido de Deus, ele é realizado no poder de Deus. Cumpra o que Deus te chamou para fazer, meu rapaz. Cumpra o que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou e você não está a obedecer o recadinho, é para você, sem dúvida nenhuma. Se Deus te chamou, atenta para o ministério, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. No verso 18, Paulo diz que essa saudação era escrita de próprio punho, então provavelmente quem escreveu a epístola, quem foi o amanuense de Paulo, quem escreveu toda a epístola, mas Paulo fez questão de essa saudação final escrever das suas próprias mãos, ele diz isso.
Meus irmãos, que nós possamos juntar todos esses exemplos que o Espírito Santo providenciou que chegasse até nós, através das palavras de Paulo, para nós sermos encorajados. Que esses exemplos sejam capazes de nos incomodar ou de nos acomodar, sabermos que estamos fazendo o correto, ou sermos incomodados para fazermos o correto. Não estou fazendo? Não está acontecendo? Não estou sendo lenitivo na vida de ninguém? Opa, preciso acertar. Agora, se Deus está usando a minha vida como usava essas pessoas na vida de Paulo, glória a Deus que aprendemos mais sobre as relações cristãs, que a palavra encontre guarida no teu coração, que continuemos a crescer na presença de Deus, hoje, especialmente percebendo que como ressuscitados em Cristo, nós vivemos como povo de Deus, sendo bênção um na vida dos outros, aprendendo a caminhar uns com os outros, a perdoar, a caminhar junto.